como aprender inglês, aumentar a sua produtividade e desenvolver um mindset de sucesso ao mesmo tempo escutando audiobooks. Hey, what's up, guys? Aqui é o Eric Joseph, sou professor de inglês e life coach nativo da Califórnia e vamos direto ao assunto. O Brian Tracy, um dos maiores coaches de todos os tempos, ele falava o seguinte, né? Eu lembrei desse na hora de gravar esse conteúdo. Ele falava o seguinte, que reading is to the mind as exercise is to the body. Fala aí, Brian. But they say reading is to the mind as exercise is to the body. O que é que ele falou agora? Que a leitura é para a mente, que nem exercício é para o corpo. Da mesma maneira que se você malhasse, a primeira coisa que você fizesse na hora de acordar é dar uma corridinha de meia hora, 40 minutos, da mesma maneira que você está se sentindo fisicamente excelente durante o dia todo, é proporcional se você lê antes de você fazer qualquer coisa, como é que você vai estar se sentindo mentalmente ótimo, excelente durante o dia todo. E ele falou que ele já deu essa sugestão para muitos dos seus coaches, né, do Brian Tracy. E o Brian Tracy falava que, né, dando essa dica, ele ficava impressionado a diferença da produção e da qualidade do trabalho de seus coaches. Falou, cara, Brian é excelente, Brian is excellent. You know, just substituting, you know, my daily ritual, substituindo meus rituais diários de manhã, apenas fazendo uma leitura de manhã e principalmente com conteúdo que era relevante para o meu crescimento pessoal e profissional. É impressionante como é que eu pensava e produzia insights, produzia mais no trabalho. Então é fantástico, realmente isso. Então, qual é o primeiro passo para você agora colocar em prática? Eu te falei um pouco da teoria, né, que realmente leitura é excelente. Se você criar esse hábito, esse ritual diário de você ler todos os dias de manhã, assim que você acordar, e principalmente ler um conteúdo relevante, o conteúdo que vai te ajudar a crescer pessoalmente, profissionalmente, de repente conteúdo relacionado a vendas, ou coaching, ou desenvolvimento pessoal, ou empreendedorismo, ou marketing, qualquer coisa do tipo. É impressionante só o fato de você, mesmo se você tivesse lido em português, como é fantástico, como você vai produzir muito mais. Então essa é a sacada. Primeiro, o primeiro passo é você identificar o seu flow no inglês. Eu costumo falar muito do flow, que é um conceito da psicologia positiva, né? Que quando você entra no flow, você está no ponto ótimo de funcionamento. Então, qual é o seu flow no inglês? Quais são as 3 coisas que você mais gosta de estudar? E nesse caso aqui, vamos selecionar um livro, né? Você pode escolher quando vocês quiserem depois, mas vamos focar em um livro. Qual seria aquele livro que você mais gostaria de ler? Aquele livro que é mais relevante para o seu crescimento pessoal e profissional? E eu tenho aqui, inclusive, 2 livros que eu gosto muito de ler. Um deles é o Secrets of the Millionaire Mind, of T. Harv Eker, excelente best-seller do New York Times. É fantástico. Ele vai ajudar você a eliminar muitas falsas crenças que impedem você de ter resultado na vida, de ser uma pessoa mais feliz e mais próspera. E também tem esse aqui, do 7 Habits of Highly Effective People, né? 7 hábitos de pessoas muito eficazes, do Stephen Covey também. É fantástico. Então você vai fazer o seguinte: você vai escolher um livro de um conteúdo sensacional, conteúdo que você precisa ler para o seu crescimento pessoal profissional, que você já amaria ler, tá? E você, é claro, né, o foco aqui é em inglês, você vai pegar a versão em inglês. E por quê? Eu expliquei do flow, falo muito nos meus vídeos sobre os princípios da rápida aprendizagem, um deles é a relevância. Então, quando você estuda o inglês com conteúdo relevante, não apenas vai transformar a sua vida, mas você vai aprender o inglês muito mais rápido. Então, esse é o primeiro passo. Pegue o material didático, né? E qual é o material didático? Você vai pegar o livro, e depois você vai adquirir, você vai comprar também a versão do livro em áudio, o audiobook do livro, e certifique que é a mesma versão do livro, porque às vezes você pode comprar um livro e a versão do livro é de outra versão de outro livro e você vai se confundir e vai dar problema. Então pegue a versão física principalmente. Eu pessoalmente não gosto de livros digitais também, assim, questão de PDF ficar lendo, né? Se for muito longo, tipo um livro desse, né? Eu geralmente só leio livros digitais que é curtinho, né? Tipo o meu livro digital. Aí é um conteúdo que eu até ia ler, né? Tipo, no máximo 50 páginas, passou daquilo ali, não tem um saco, dói muito né? Dói muito a hora de ficar vendo aquilo ali, não gosto. Então, pega a versão física, essa é a minha opinião, provavelmente você também prefere. Pegue junto com o audiobook e pronto, você tem todo o material que você precisa, aí pega um pedaço de papel e uma caneta qualquer para você fazer anotações. Então o primeiro passo é esse. Segundo passo, você identificou o seu flow, você escolheu um livro de altíssima relevância. O segundo passo agora é você saber como é que você vai estudar. Você vai fazer o seguinte: enquanto você pega lá o seu livro digital, e quando você está lá lendo, né, você está lá, vou começar 7 Habits of Highly Effective People, vou pegar lá a primeira página.
Aqui, aí o cara vai começar a falar no audiobook, né? Vamos fingir que tá aqui já. Aí começou. Stephen Covey was a master synthesizer. I think of what he did for personal effectiveness as analogous to what the graphical user interface did for personal computers. Prior to Apple and Microsoft, few people could harness computers to their... Então, você vai colocar o áudio para tocar. Enquanto ele tá tocando, você tá ouvindo, você vai simplesmente acompanhando a leitura. Tá? Você vai simplesmente acompanhando a leitura. E não sei qual é o seu nível no inglês, se você está no 0, se você está no avançado. Se você está no 0, por exemplo, então simplesmente procure apenas acompanhar. Você não vai entender absolutamente nada, mas você está na fase da adaptação, que é o mais importante. Você está preparando a sua mente para começar a associar aquilo que ele está recebendo de input com o seu conhecimento, com o contexto, para você entender. E entendimento no inglês é a chave. Quem fala isso sou eu mesmo, né? Da minha própria experiência, da minha própria experiência aprendendo inglês fluente como segundo idioma, e também da maior autoridade de ensino de idiomas, que é o Stephen Krashen. Eu sempre falo para as pessoas, para os alunos e até professores, que também tem muito professor de inglês que também me procura, né? Principalmente recentemente tenho muita mensagem de professor de inglês. Pesquise o Stephen Krashen e modele o cara, porque ele é a maior autoridade de ensino de idiomas. Ele e o Steve Kaufman também, que é sensacional. Enfim, vamos voltar aqui ao conteúdo. Então, o segundo passo é isso. Você vai estar escutando o audiobook enquanto você simplesmente acompanha. E se você já tiver, né, mais adaptado, você já fez isso bastante, você já escutou muito inglês, você já está preparado, você já está no nível mais avançado, o que você vai fazer? Você vai começar página por página, né? Você vai escolher uma palavra, tá? Apenas uma, que você não entendeu absolutamente nada. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele pedaço de papel, com caneta e você vai anotar aquela palavra, mas você vai anotar a palavra com a frase inteira. Por quê? Porque a nossa mente, ela não consegue internalizar, ela não consegue memorizar vocabulário no inglês quando é isoladamente. Ela precisa de um contexto, ela precisa da frase inteira, porque a gente não aprende isoladamente. A gente aprende o idioma naturalmente através de absorção de padrões do idioma. Então pegue a frase inteira, porque quando você for estudar, você vai ter muita mais facilidade de internalizar, memorizar aquilo ali. E é claro que cada palavra, ela tem, principalmente no inglês, tem muita ambiguidade. Dependendo do contexto de cada palavra, ela pode mudar o seu sentido. Então, isso é outro motivo também porque você tem que escrever a frase. Então, escreve a frase inteira e se limita apenas a uma frase por página, senão você vai ficar maluco. Na época que eu dava bastante aulas particulares de inglês, para empresários, né? Eu lembro do meu aluno Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bem? E eu falei para ele comprar o livro Secrets of the Millionaire Mind, porque ele era empresário, ele gostava desse tipo de conteúdo. Aí eu fui ver ele na próxima aula, aí ele tinha, pessoal, um caderno maior do que o próprio livro de anotações. Ele falou, Eric, não rolava, eu começava a ler, eu anotava isso, cara, por cada parágrafo tinha, sei lá, mil expressões ali que ele tinha anotado. Eu falei, não, Márcio, você vai ficar maluco, você nunca vai aprender assim. Você tem que ter constância e você tem que aumentar o seu input, tem que ter paciência e não perguntar porquê das coisas e continuar perseverando. Isso é o mais importante. E essa mesma dica que eu dou pra vocês. Escolhem apenas uma palavra por página, anote a frase e o próximo e último passo é, você vai pegar todas essas frases, né? Depois de ler o livro inteiro, é claro, de ter lido e acompanhado o áudio inteiro, você vai pegar todas essas frases, né? Vamos supor, se um livro tem 200 páginas, tipo esse daqui tem, não sei, acho que tem uns 200 páginas aproximadamente, então você vai ter 200 frases. E agora, como é que você vai internalizar essas frases? Qual é o sistema, a metodologia mais eficaz, mais comprovada para você internalizar os padrões de idioma e aumentar drasticamente seu vocabulário? É com um aplicativo, um programa chamado Anki. E se você não conhece o Anki, então pesquise o Anki. Tem muitas autoridades que já falam do Anki. É fantástico. Eu estou usando para aprender francês e é sensacional. E é uma metodologia, enfim, eu não vou entrar em detalhes porque esse não é o conteúdo, mas se você quiser, se você tiver interesse em saber mais sobre o Anki, de como utilizar para você internalizar essas frases do livro, para você aumentar mais ainda, então busque no meu canal do YouTube, que eu vou estar falando sobre o Anki. Eu tenho um vídeo que fala sobre o Anki. Ok, guys? So, esse foi o conteúdo. Perseverem e, principalmente, paguem o preço. Não fica só escutando conhecimento, não fica só escutando autoridades no assunto sem você colocar em prática, porque conhecimento sem ação não vale nada. Conhecimento é saber. Sabedoria é fazer. E a gente precisa de sabedoria porque é isso que a gente precisa. A gente está na era da transformação. A era da informação já aconteceu e informação que você não consegue utilizar para criar uma estratégia não é relevante, cara. Não vai fazer diferença nenhuma. Você tem que saber
como, primeiramente, que tipo de informação você precisa, que tipo de conhecimento especializado você precisa. Aí você tem que saber como montar uma estratégia, um plano para aplicar, para implementar essa informação para que você produza resultados. Então a gente está na era da transformação, então não apenas fique escutando, não apenas leia o meu e-book, mas coloque em prática todos os ensinamentos, porque só assim você vai ter qualquer resultado na vida, seja no inglês, na fluência no inglês, seja no seu trabalho, no seu empreendedorismo, no seu empreendimento, com a sua esposa. Coloque em ação aquilo que você sabe que você tem que fazer. Ok, guys? So esse foi o conteúdo. Novamente, esses foram os 2 livros que eu indiquei. Tem vários também que eu indico. O Santo Grau, que eu indico para todo mundo estudar inglês, é o livro Quem Pensa e Quer, Think and Grow Rich, do Napoleon Hill. É um livro fantástico para aprender o inglês. Eu vou entrar mais a fundo por que esse livro específico é tão fantástico. Ok, guys? So this has been Eric Joseph. It's been a pleasing pleasure. Assine meu canal do YouTube. So, till next time, see you at the top, and persevere, believe, and I will definitely see you at the top.